Continua. Glória a Jesus. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Muito bem, ela era espiritual enquanto estava na vigência. Agora é um mandamento carnal. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha só, vendido à escravidão. Você é vendido à escravidão do pecado? Não, amado. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha só, ele está falando agora. Pois eu não compreendo o meu modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora vamos ler aqui um texto. Abre para mim alguém aí, Romanos capítulo 6. Olha. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Qual era o modo que ele agia? Nós vamos ver. Então abre primeiro aí para mim. Romanos 6, versículo 2, depois o versículo 11 e o versículo 14. Pode ler. Pode ler. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível já viver sob o seu jugo? O 11. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, como é que Paulo, aqui nesse texto de Romanos 7,15, ele fala: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Opa! Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha aí, ó. É o homem vivendo debaixo da lei sem domínio nenhum. Um doutor da lei dizendo que não tinha domínio sobre o seu próprio corpo. Ele não compreendia, ele falava: mas eu não compreendo. O que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu faço é o que eu detesto. Eu não compreendo isso. Por que isso está vindo sobre a minha vida? Porque ele estava debaixo da lei. Meu Deus. Aí os textos que o diácono Marcelo leu, olha só, eu vou ler aqui ó, de novo, Romanos 6, versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Quando Paulo queria fazer algo e não conseguia, era o pecado que dominava ele, amado. Aí no versículo 11, diz assim: assim também vós considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Está vendo como que Paulo aqui está falando com o homem debaixo da lei? Quem está entendendo, dê uma glória a Deus. Está sendo provado na escritura que Paulo ali está falando com o homem. Tem muitas pessoas que ainda tentam pregar essa mensagem e falam: olha, o que eu faço, eu não sei por que eu faço isso. Porque não consegue compreender, porque está com a lei na mente, no coração, fica com véu. Mas aqui nós vemos claramente que Paulo aqui está dando um exemplo como ele vivia na lei. O que dominava ele? O pecado. Mas o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver mais um texto. Olha só o 16 agora. Eu vou ler o 15 de novo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha aí Paulo falando: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu pergunto para você, mano: algum pecado habita dentro de você? Você está vendo? E vamos provar, vamos ver aqui. Ó. O pecado que habita em mim, Romanos 6, lê para nós, Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Paulo aqui, nós estamos mostrando outro texto, provando que Paulo está dizendo aqui que é um homem como se vivesse debaixo da lei. Ele fala: o pecado que habita em mim. Paulo vai se contradizer
dizer? Vamos lá, lê para nós Romanos 6, o 6 e o 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você está vendo, amado? O corpo do pecado ele foi destruído na cruz do Calvário. Mas como que Paulo está dizendo que o pecado que habita em mim, você tem que compreender, amado. Você tem que ler com maior atenção. Paulo aqui está dando um exemplo quando ele vivia na lei. Volta a repetir para que frise isso na tua mente, fique gravado na tua mente. Como ele vai dizer que o pecado que habita em mim, lá ele está dizendo que o corpo do pecado foi destruído? Aí, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha aí, ó. Não habita bem nenhum. Eu pergunto para você, você pode falar isso? Na minha carne não habita bem nenhum? Você não é templo do Espírito Santo?